Beleza, tá gravando. É, Obrigado, Emi. É porque a professora Alessandra nos orientou quanto a isso, por normas institucionais, que depois que iniciasse a gravação, nós autorizássemos. Exatamente pensando nisso aí que eu fiquei meio com receio de gravar. Então, por exemplo, na semana passada, não, né? O primeiro encontro não foi gravado, até porque nem tínhamos conversado sobre isso e eu fiquei meio na dúvida, né? Mas, enfim, foi pedido aí, se alguém... É interessante o pessoal, pelo menos no chat aí, colocar aí que dá para gravar tranquilo. A minha ideia depois é disponibilizar isso só no e-mail, né? Eu acho que pelo WhatsApp não vai rolar isso aqui, não sei, né? Não sei como é que é o tamanho disso aqui depois. Mas eu vou mandar lá no e-mail de todo mundo, que é para o pessoal poder assistir, mas é só isso mesmo, entendeu? Bom, eu esqueci de pegar o artigo, mas vamos lá. Assim, só para dar um panorama geral em relação à maneira como eu estruturei o artigo. Na verdade, não apenas esse, mas os outros dois artigos que serão, né, a base para os nossos próximos dois encontros. Então, eu procurei pensar assim a questão do ateísmo relacionado, por um lado, à trajetória do indivíduo, né? Então, no caso aqui, Darwin, Bertrand Russell e o Downs, né? Do ponto de vista pessoal, qual é a relação deles com o ateísmo. Esse é um ponto. E depois, como é que essa questão do ateísmo aparece na obra deles, tá? Nos três casos. Então, aqui eu vou, num primeiro momento, falar mais sobre a questão pessoal, né, a relação pessoal do Darwin com a questão do ateísmo, e aí depois eu vou apresentar um panorama geral sobre a teoria da evolução, né, e a relação da teoria da evolução com uma determinada interpretação sobre o ser humano. E só que, claro, eu adianto para vocês, né, eu não sou um biólogo de formação, então a minha leitura sobre o Darwin não é exatamente a leitura de um biólogo, que talvez fosse alguém da área, veria detalhes e aspectos em relação à produção intelectual do Darwin, que eu não vou apresentar por não ter esse olhar. Então, meu olhar é muito mais o olhar de um historiador que pensa a teoria da evolução a partir de um ponto de vista histórico, né? E o impacto histórico, o significado e o impacto histórico, né, da produção de ideias desse naturalista. Então, aí o pessoal se tiver alguém da área da biologia, né, depois quiser falar alguma coisa também, né, dar alguns detalhes a mais que eu não comentarei exatamente por essa questão, fique à vontade. Então, inicialmente, a ideia é partir de um ponto de vista pensando o aspecto do ateísmo com o Darwin. Então, logo no início do artigo, né, que eu escrevi, eu apresento lá uma carta que foi escrita pelo Darwin no ano de 1880, ou seja, pouco tempo antes dele falecer. Ele vai falecer em 1882, se eu não estou enganado. Então, no ano de 1880, o Darwin ele escreve uma carta onde ele afirmava que não acreditava na Bíblia como revelação divina e também não acreditava em Jesus Cristo como Filho de Deus. Por que ele fez essa afirmação? Porque ele recebeu uma carta de uma pessoa que estava interessado em ler a obra dele, mas antes de ler a obra, queria saber qual era a opinião do Darwin em relação à Bíblia e aos princípios do cristianismo, né? Porque a obra do Darwin já tinha dado muita polêmica e continuava dando muita polêmica, né? A Origem das Espécies é uma obra de 1859, então, né, ao longo de todos esses anos, era uma obra que tinha dado
muito debate, muita polêmica, etc. e tal. Então, Darwin escreve essa carta como uma resposta a essa pessoa, mas com um detalhe, né, que eu coloco no artigo. O Darwin pede para que o conteúdo da carta não fosse tornado público. E realmente o conteúdo da carta não foi tornado público naquela época, só no século XX é que o conteúdo dessa carta se torna público. E é interessante, né, para a gente começar a entender um pouco essa relação tão tensa que o Darwin teve com o tema da religião e com o tema do ateísmo. Apesar dele ser muito categórico nessa carta de 1880, ele prefere que o conteúdo dela não seja publicizado, o que será atendido. Então, para entender um pouco isso, a gente tem que meio que ver a biografia do Darwin, tá? Ao longo da vida, então, o Darwin ele foi uma pessoa muito cautelosa em expor publicamente suas opiniões sobre religião. Havia uma tensão, né, no diálogo entre a sua teoria biológica, né, a teoria da evolução, e a questão da fé. Na verdade, essa tensão era uma tensão tanto pessoal dele, mas, ao mesmo tempo, era uma tensão vivenciada pela sociedade inglesa, né, que estava tendo contato e que via na obra do Darwin uma maneira de compreender o mundo e o próprio ser humano de uma forma diferente e conflitante do que a interpretação fornecida pela Bíblia. Né? Então, a base dos fundamentos da fé cristã. Então, esse tensionamento que existia na sociedade inglesa, não apenas na sociedade inglesa, depois com o passar do tempo e a obra sendo conhecida em outros lugares, outros países, essa polêmica também foi avançando. Aliás, vocês podem perceber isso no noticiário brasileiro, que essa polêmica é presente até hoje. Tá? Então, essa tensão, né, essa animosidade, esse conflito, era um conflito vivenciado pelo público que tinha acesso à obra do Darwin, mas era um conflito vivenciado também pelo próprio Charles Darwin. Tá? Então, e aí, conhecendo um pouco a biografia, nós vamos entender melhor por que o Darwin, né, do ponto de vista pessoal, vivia esse tensionamento. Então, Darwin, ele nasceu em 1809, né, numa família de boas condições financeiras na Inglaterra, e a família dele tinha um aspecto interessante. Né? Do lado paterno, a família do Darwin apresentava uma postura, digamos, mais voltada a um certo ceticismo religioso, do lado paterno. Mas, do lado materno, a família do Darwin tinha como característica ser extremamente religiosa. Então, Darwin ele vai ter essas duas referências, né? Do lado paterno e do lado materno, referências que acabam sendo um tanto quanto diferentes. O Darwin ele vai ingressar em Cambridge na década de 1820. Veja só, ele ingressa na Universidade de Cambridge para se tornar um clérigo da Igreja Anglicana. Então, inicialmente, os projetos de vida, que eram projetos idealizados pelo pai dele e que é abraçado, ele seguir uma carreira dentro da Igreja Anglicana. Então, uma carreira religiosa. Mas, estudando em Cambridge, ele vai fazer amizade com um professor que era teólogo, mas que tinha pendores naturalistas, né, no sentido que tinha interesse em conhecer o mundo natural, né, o John Aslow, né, que, digamos, era um representante daquilo que se denomina como uma teologia natural. A teologia natural
ela pode ser compreendida como a defesa de um diálogo entre a religião e as ciências naturais, no sentido de pensar o mundo e as maravilhas existentes no mundo, e aqui nós estaríamos falando sobre esse mundo natural, como manifestações do poder divino de Deus. Então, ver o mundo natural como uma manifestação de Deus, no sentido de uma manifestação criadora de Deus, faz com que esses indivíduos se interessem em procurar entender melhor esse mundo, como é que é esse mundo, suas características, enfim, até mesmo para ter uma noção mais precisa sobre esse poder divino. Então, o Darwin, a princípio, ao longo da sua formação em Cambridge, ele estava se destinando a ser mais um dos adeptos, então, dessa perspectiva de uma teologia natural. Mas a vida dele, e aí todos os biógrafos do Darwin são unânimes nesse ponto, a vida do Darwin sofre uma mudança, e essa mudança se dá na primeira metade da década de 1830, quando ele recebe um convite para viajar ao redor do mundo através do HMS Beagle, onde então o Darwin vai iniciar essa viagem em 1831 e vai concluir em 1836. Ele passou 5 anos em um navio viajando ao redor do mundo, inclusive esteve no Brasil durante esse trajeto, onde ele vai pesquisar diversas espécies vivas, em vários lugares, em vários continentes pelos quais ele passa, e catalogando essas espécies, vegetais, animais, enfim, analisando isso, ele começa a ter a sua fé, na verdade, bíblica abalada. Então, isso também é um ponto, esse é um ponto que os biógrafos do Darwin acabam convergindo. Tá? Mas, quando o Darwin, então, retorna para a Inglaterra, em 1836, ele ainda não era uma pessoa que tinha rompido com a fé religiosa, mas ele começava a perceber que não dava para compreender o mundo a partir de uma visão literal da Bíblia. Então, ele já estava aqui meio refletindo sobre essas questões, etc. e tal. Porém, o Darwin, ele, por razões familiares, ele prefere não expor publicamente as questões, as suas dúvidas, ou a gente poderia até dizer aqui o seu ceticismo religioso, ele prefere não abordar isso. A esposa do Darwin, ela era extremamente religiosa, então esse é um fato importante de ser notado. Eles tinham algumas conversas onde a esposa dele se preocupava muito com o pensamento do Darwin acerca da religião e pedia para ele não manifestar isso publicamente. Ela tinha medo que por ter essas ideias, quando Darwin morresse, ele iria para o inferno. Então, Darwin, assim, para tentar apaziguar, as preocupações da esposa, prefere evitar falar publicamente sobre isso. Isso seria um aspecto, dele não tocar publicamente tais questões. Porém, também tinha outros motivos que levavam Darwin a não se expor tanto em relação a esse assunto. E esses motivos, eles eram políticos e sociais. As ideias do Darwin, em torno da teoria da evolução, aí nós podemos qualificar como uma leitura, uma interpretação materialista sobre o mundo natural. E essa interpretação materialista, muito associada à questão do ateísmo, tinha conotações políticas na Inglaterra do século XIX. A tal ponto, como eu coloco ali, vocês podem ver no slide, lá mais tarde, quando Darwin publica
A Origem das Espécies, o livro vai atrair a atenção do Marx, que leu o livro, A Origem das Espécies, inclusive escreveu uma carta para o Darwin, falando que tinha lido, que tinha gostado do livro, etc. e tal, que compartilhava da leitura dele, né? Depois o Darwin respondeu a carta do Marx e, né, escreveu e tal, né, agradeceu, né, de uma maneira muito polida, muito educada, mas, digamos assim, evitou entrar em muito contato com o Marx, porque o que acontece? Né? O Darwin, ele fazia parte, não se pode negar, da elite da Inglaterra vitoriana. E essas leituras de teor materialista, muito associada ao ateísmo, na época, tinha uma forte conotação política, porque eram leituras defendidas por movimentos revolucionários da Inglaterra que questionavam o status quo. E uma forma de questionar esse status quo é questionar a relação, as relações existentes entre igreja e Estado, né, ou entre igreja e poder político. Né? Veja, a Inglaterra tinha, como tem até hoje, uma religião oficial, que é a religião anglicana. Então, esses movimentos revolucionários que defendiam uma nova ordem, eles questionavam esses aspectos e para questionar esses aspectos, então, se fundamentavam em interpretações de cunho materialista e muitas dessas lideranças políticas revolucionárias se declaravam ateias, como Marx, né? Era uma pessoa que se declarava ateia. Então, em face também disso, né, o Darwin procurava evitar ficar expondo de maneira muito contínua suas opiniões sobre religião, né? A não ser em casos assim mais excepcionais, quando as circunstâncias exigiam, ele era mais introspectivo nesse aspecto. E o Darwin, no decorrer da vida, né, ainda pensando mais essa questão biográfica, individual, o Marx ele vai acabar se definindo como um agnóstico, né? E esse é um ponto importante, porque o termo agnóstico, né, que provém de agnosticismo, ele é criado exatamente, digamos assim, como parte dos desdobramentos dos debates em torno da publicação do livro A Origem das Espécies, lá, então, pós-1859. O termo agnosticismo, ele é criado pelo Thomas Huxley, que era outro naturalista, muito próximo do Darwin, que cria o termo agnosticismo. E aí ele pega, né, gnose, que do grego significa conhecimento, e a letra A, que no grego pode significar ausência, né? Então, o agnosticismo, digamos assim, numa tradução, numa interpretação, seria ausência de conhecimento. Ausência de conhecimento, no caso, que o Thomas Huxley cria, ausência de conhecimento para afirmar se Deus existe ou não existe. E por que o Thomas Huxley, ele cria o termo agnosticismo? Ele cria o termo agnosticismo, em parte, ele cria o termo para tentar fugir, superar essa discussão, ou superar a discussão não, superar as críticas que provêm, né, do meio religioso, de lideranças religiosas da Inglaterra, né, que acabavam enfatizando muito esse aspecto, né, do contraste entre a teoria da evolução e a fé religiosa, e deixavam o conteúdo propriamente da teoria da evolução em segundo plano. Então, o Thomas Huxley percebia que isso era complicado, né? Isso era complicado porque dificultava o conhecimento, né, da própria teoria. Então, ele cria o termo agnosticismo, vem um pouco nesse sentido de dar um chega para lá, né, nas lideranças religiosas. Olha, quando nós estamos falando de teoria da evolução, a questão sobre Deus existe, não existe, não é o nosso elemento central aqui, não é o nosso foco principal, né, nos nossos estudos. Né? Ele também vai ter estudos relacionados
a desdobramentos da teoria da evolução, né? Ele também era naturalista, vai se tornar depois adepto do evolucionismo. O Thomas Huxley também cria o termo agnosticismo, no sentido mais de realmente afirmar, olha, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer se Deus existe ou se não existe. Então, agnose. E ele cria o termo agnosticismo também dentro dessa preocupação de que quando as lideranças religiosas, esses grupos, não apenas lideranças religiosas, até pessoas vinculadas à teologia natural, criticavam o evolucionismo e diziam que era uma teoria ateísta, isso remetia, né, a palavra ateísmo era muito pejorativa naquele contexto, remetia a uma associação do Darwin e dos evolucionistas, aqueles grupos políticos revolucionários da Inglaterra da época. Então, ele também, né, o Thomas Huxley, ele queria meio que se desvencilhar disso, né, não ter essa associação direta. E, por outro lado, a palavra agnosticismo, né, como eu coloco aqui, ela acaba sendo um rótulo discreto para o ateísmo, evitando, então, esse confronto direto com os grupos religiosos. E o Darwin, ele vai, no decorrer da vida, aí já mais para a fase final da vida dele, a década de 1860 e 1870, ele começa a se identificar, então, como um agnóstico, né? Na verdade, me parece, pelo que eu pude ler, o Darwin nunca teve como uma preocupação fundamental, do ponto de vista de produção intelectual, adentrar em discussões de caráter teológico. Por exemplo, Deus existe ou não existe, né? A questão do Darwin era outra, né? Então, era relacionada à teoria da evolução. Bom, e aqui eu entro num segundo ponto que eu queria falar com vocês, que é exatamente agora sobre a teoria da evolução, né? Pensando um pouco ela historicamente, né? Onde ela se encaixa. Não sei se em relação ao que eu falei até agora, alguém quer comentar alguma coisa ou tem alguma pergunta? Senão eu toco adiante. Bom, beleza. Então, as teorias sobre a origem da vida. Então, vejam o que eu coloco ali, né? Que é uma coisa que eu destaco no meu texto, né? A obra do Darwin, ela faz parte ela é um exemplo, né, de uma produção que vem dentro de um contexto europeu, particularmente nesse momento, onde há uma consolidação da produção do conhecimento científico. Mais do que isso, há uma consolidação da especialização dos saberes humanos, né, que tem como grande, digamos, referencial a questão da ciência, né? E esses diversos ramos, né, essas diversas áreas do conhecimento que começam a surgir ou a se consolidar no século XIX, aliás, fazendo um parêntese, né, a própria história, enquanto conhecimento acadêmico, ela só surge no século XIX, então também o surgimento da historiografia, né, do conhecimento histórico como uma produção científica, é algo do século XIX, está em sintonia com as transformações que ocorrem naquele momento. Então, o século XIX vai presenciar esse processo de expansão, de especialização e de consolidação das diversas áreas de conhecimento que tem, digamos assim, como seu, né, um objetivo geral, conhecer e intervir no mundo da natureza. É a partir daí que nós vamos ter também, no século XIX, a consolidação dessa nova figura, né, que é a figura do cientista, né, uma figura que vai ter bastante prestígio na sociedade, e vai ter o seu prestígio baseado no conhecimento que ele produz e nos resultados que esse conhecimento pode oferecer, o que está em sintonia com as demandas
de uma sociedade marcada por uma economia industrial e por ideias liberais. E se nós formos falar da Inglaterra, isso vai ser muito forte. Claro que se nós formos para outras regiões da Europa, e ainda estou só no contexto europeu, não necessariamente, né, nós vamos encontrar o padrão de desenvolvimento econômico da Inglaterra e também das instituições políticas liberais da Inglaterra, ela não exatamente está na mesma sintonia com outros países da Europa, que estão em patamares secundários. Né? Então, tem todos, mas não vou entrar muito nessa questão, mas, enfim, só para situar para vocês que, então, a consolidação do conhecimento científico dessa nova figura, que é a figura do cientista com legitimidade social, ela vem dentro desse processo, que são as demandas que uma sociedade industrial, economicamente falando, e liberal, politicamente falando, elas necessitam. Tá? No domínio da história natural, citamos assim de uma maneira mais ampla a figura do cientista. No domínio da história natural, nós vamos ter a figura do naturalista. Né? E o Darwin, ele até hoje ele é conhecido como um naturalista. Né? O naturalista aqui no sentido, é uma referência à ideia de um especialista que investiga e oferece explicações sobre o mundo físico. E nas ciências naturais, que a gente poderia chamar de biologia, naquele momento, haviam duas teorias que tinham uma trajetória histórica, mas que uma delas começava a suplantar a outra. Então, o que começa a ganhar mais força no século XIX são as chamadas teorias evolutivas, que vão suplantando as chamadas teorias do estado físico. Tanto as teorias evolutivas quanto as teorias do estado fixo, elas versam sobre uma mesma temática, que é tentar explicar a origem e a dinâmica do mundo natural. Bom, o que eram exatamente essas teorias? Então, veja só. As teorias do estado fixo tinham uma base religiosa. Vamos pegar aqui a Bíblia, porque é a referência central dentro da sociedade inglesa, da sociedade europeia da época. Por que a Bíblia ela pode ser colocada como uma referência de uma teoria de estado fixo? Porque lá no livro Gênesis da Bíblia, que é o primeiro livro da Bíblia, é colocado a seguinte afirmação: Deus criou todas as formas de vida de maneira única e imutável. Então, no livro Gênesis, fala sobre aqueles 7 dias, da criação. Então, em um determinado momento, de acordo com a narrativa do livro Gênesis, Deus criou o mundo, e Deus cria todas as formas de vida existentes no mundo. Essas formas de vida, elas aparecem de forma pronta e acabada, e isso não sofre alterações no decorrer do tempo. Até porque, aí vem uma explicação religiosa que vai ser desenvolvida posteriormente, pressupor uma mudança em algo que foi criado por Deus meio que subentender que aquela criação não foi uma criação perfeita e que precisou passar por algum tipo de aprimoramento. Então, se recusa a ideia de que essas criações, que têm, então, uma origem divina, elas necessitem passar por algum tipo de aprimoramento. Com a questão do darwinismo, da teoria da evolução, essa teoria de estado fixo, que tem como base a Bíblia, ela vai ficar conhecida como criacionismo. E vai ser a grande antítese, ou o grande antagonista da
teoria da evolução, onde nós vamos ter, então, o clássico embate entre evolucionistas e criacionistas. Mas as teorias do estado fixo também tinham um respaldo filosófico, né? Ali lá no artigo eu explico um pouco melhor, mas para vocês terem uma noção, o filósofo grego Aristóteles, né, na sua obra, ele vai falar que existia um equilíbrio estático na natureza, ou seja, porque o Aristóteles ele foi um filósofo, mas ele foi um filósofo que também desenvolveu reflexões a partir da investigação que ele fazia sobre o mundo natural. E a partir dessas investigações, o Aristóteles vai falar que existia um equilíbrio em todas as formas de vida criada. Tudo que existia para cumprir um determinado fim, ou seja, que todas as formas de criação, elas já nascem com um telos, o que quer dizer com uma finalidade, né? Por exemplo, o olho é para ver, né? Boca para falar, para comer, etc. e tal. Então, a filosofia aristotélica, ela ajuda a dar embasamento às chamadas teorias do estado fixo. Lá na Idade Média, né, na chamada escolástica, se nós vamos pegar, por exemplo, o Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, ele vai ser um teólogo responsável por aproximar a questão bíblica com a filosofia aristotélica, entre outras coisas, para dar uma explicação sobre o mundo, né? Então, a filosofia aristotélica, nesse aspecto, acaba indo ao encontro, né, convergindo com o que estava já pressuposto na narrativa bíblica. Bom, aí, a partir de meados do século XVIII, começam a surgir as primeiras teorias evolutivas, né, que se tem conhecimento dentro do mundo europeu. Essas primeiras teorias evolutivas que surgem no século XVIII, elas começam a destacar que existiria um potencial imanente das espécies em mudarem de características, né? Então, ou seja, não é a ideia de um estado fixo, há uma transformação no decorrer do tempo nas espécies. Um dos nomes mais famosos ali, né, desse contexto do século XVIII para o século XIX é o naturalista Jean Lamarck, né, que ele dá um novo fôlego ao evolucionismo ao afirmar que as espécies tendiam à mudança como uma resposta ao meio ambiente, né? O Lamarck é uma figura que, inclusive, até hoje costuma ser tema de aulas de biologia quando se faz uma espécie de uma retrospectiva, né, histórica sobre as teorias evolucionistas. Até muitas vezes se coloca ali fazendo uma comparação com Darwin para ver o contraste entre eles. Bom, o que nós temos, então, com o Lamarck, né? O que ele vai afirmar, né? Até peguei aqui uma coisinha, não sei se vocês vão conseguir ver, mas, enfim, né? Então, o Lamarck, ele foi um cientista francês e ele acaba desenvolvendo uma teoria que tem duas, digamos assim, teses principais, né? A sua teoria evolucionista. Uma dessas teses, aí depois, pessoal, se tiver alguém aqui da biologia, por favor, pode também aqui dar um pitaco aqui para, né, nesse aspecto. Mas, então, uma das teses que fundamentam a teoria do Lamarck é a chamada lei dos caracteres adquiridos, que propõe que mudanças são passadas aos descendentes. Eu diria que nesse ponto, né, o Darwin, né, está ali em acordo com o Lamarck. Mas tem um outro ponto
na teoria do Lamarck, que é aquele ponto que ele é muito criticado, que é a chamada lei do uso e desuso, onde ele propõe o seguinte: parte, né, isso aqui está aqui nessa figura que eu coloquei aqui no slide, parte de corpos mais utilizadas se desenvolvem, e as partes menos utilizadas se atrofiam, né? O exemplo clássico desse segundo aspecto, né, da teoria do Lamarck é a girafa. Não sei se vocês lá nas aulas de biologia já não viram isso, né, colocar as duas girafas. Então, como é que se explica que as girafas tenham pescoços tão largos? E aí, né, de acordo com a teoria do Lamarck, pela questão da busca de alimentação, que acabou favorecendo aquelas... as garças eu já não conhecia, né? Eu me lembro da aula de biologia do exemplo da girafa, né? Então, pela questão da busca de alimentação nos topos das árvores, então elas foram realizando esforços que levaram seus pescoços a ficarem mais longos, e isso foi passado aos descendentes, e aquelas que não conseguiram, né, alcançar os alimentos, essas aí ficaram para trás, né? E, bom, e isso aí acabou não se mostrando um pouco como, digamos assim, equivocada, né, esse aspecto, porque deixa a entender um certo automatismo, né, e uma certa forma acelerada de repassar essas transmissões, essas características, no caso. E, digamos assim, para o grande coroamento nessa trajetória das teorias evolutivas, lá no artigo, inclusive, eu falo sobre outras, né, sobre aspectos mais específicos do mundo natural, mas, assim, a teoria que vai coroar, então, essas interpretações que vão realçar mudanças, transformações que ocorrem no mundo natural e nas formas de vida, é a teoria que está no livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies, que foi publicado no dia 24 de novembro de 1859. Né? É esse aqui, inclusive, eu tenho aqui, ó, essa edição, tá? O que acontece? Até para ter um dado interessante, porque aqui, eu não sei se vocês vão ver, mas está escrito aqui, ó, sem cortes, sem censura, edição original. Então, ou seja, a tradução desta edição é baseada na primeira edição da obra do Darwin, né? Ou seja, a edição publicada em 24 de novembro de 1859. Por quê? Depois disso, a obra foi gerando muita polêmica. E o Darwin, ele começa a fazer algumas pequenas mudanças no conteúdo do livro para torná-lo menos polêmico, né? E menos polêmica que, no caso, está se referindo, né, à polêmica que provém do meio religioso. Então, essa primeira edição, ela mantém, então, digamos assim, aquele vigor das ideias, né, que ele foi elaborando lá, né, nos seus estudos particulares, etc. e tal. Então, essa é a primeira edição. Não vou entrar muito em detalhes aqui do conteúdo específico delas, né, mas esse livro aqui, ele é dividido em 14 capítulos, tá? Capítulo 1, a variação na domesticação. Capítulo 2, a variação na natureza. Capítulo 3, a luta pela existência. Capítulo 4, a seleção natural, né? Que é famoso. Capítulo 5, leis da variação. Capítulo 6, controvérsias envolvendo a teoria. Na verdade, Darwin, ele já previa que a sua teoria poderia gerar polêmicas. Então, ele já começa a responder, né, possíveis questionamentos que a sua obra iria sofrer. Capítulo 7, instinto. Capítulo 8, hibridismo. Capítulo 9, a imperfeição do registro geológico.
Capítulo 10, a sucessão geológica dos seres orgânicos. Capítulo 11, distribuição geográfica. Capítulo 12, distribuição geográfica, continuação. Capítulo 13, afinidades mútuas dos seres orgânicos, morfologia, embriologia, órgãos rudimentares. Capítulo 14, recapitulação e conclusão. Eu, assim, quando... Isso aqui já era uma obra para ter lido há muito tempo, aí eu comprei o livro e li, né? Já li o livro, mas eu li, assim, com um certo receio, como eu falei, né? Eu sou da área da história, não tenho formação em biologia. Eu falei, será que, né? Como é que eu vou... Vai ser a minha relação com o conteúdo do texto? Vai ser uma leitura tranquila? Então, assim, meio que compartilhando isso, provavelmente com quem ainda não teve a oportunidade de ler, é uma leitura bem razoável para quem não é da área, pelo menos, assim, para mim. Com alguns momentos ali que dão, né? Dá uma certa complicada, mas de um modo geral, é uma leitura que flui, tá? É uma leitura que flui, e essa edição, só para terminar aqui o comentário dela, ela tem um prefácio, que é do Nélio Biso. Não sei, o pessoal da área da biologia talvez saiba quem é ele, né? Que é um dos principais especialistas na obra de Darwin no Brasil. Até está escrito o seguinte: professor titular da Universidade de São Paulo, realizou sua pesquisa de doutorado com os originais manuscritos da origem das espécies e com a biblioteca pessoal do Charles Darwin, que hoje se encontra na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde ele estudou. Tá? Então, só para vocês terem essa referência, né, sobre a obra. Bom, em relação ao conteúdo exatamente, né, A Origem das Espécies é uma obra que tem, digamos assim, duas principais teses. Uma delas é a tese de que todos os organismos descendem por modificação a partir de ancestrais em comum, a chamada tese da descendência comum. Então, as formas de vida têm uma origem em comum, né? Uma forma originária. E, com o passar do tempo, essas formas de vida elas foram se transformando, passando por mudanças, etc. e tal. O agente responsável por essas mudanças, né, que foram ocorrendo ao longo do tempo, de acordo com Darwin, é a seleção natural. A originalidade na obra do Darwin estava na formulação da tese, segundo a qual, até coloquei aqui entre aspas, preceito em virtude do qual uma variação, por mínima que seja, se conserva e se perpetua se for útil. Então, ou seja, o que o Darwin estava colocando aqui, né, sobre a questão da seleção natural. Então, apesar das formas de vida terem uma origem comum, com o decorrer do tempo, elas foram se modificando, passando por mudanças e tal, dando a uma variedade de formas de vida. E como é que isso ocorre? Então, Darwin vai falar que essas mudanças ocorrem através do processo de seleção natural. Aí ele acrescenta que uma mudança, por mínima que seja, que ocorre em uma espécie ou em indivíduos de uma espécie, se essa mudança que ocorre, ela apresentar-se útil no mundo natural, ela sendo agregada pela prole, né, pelos descendentes, ela vai se perpetuando, fazendo com que esses indivíduos de uma espécie que tem um elemento que dá uma vantagem em relação aos indivíduos da mesma espécie, esses se projetam e se tornam, com o decorrer do tempo, vitoriosos, inclusive, a partir daí, dando origem a novas espécies. Então, esse é um ponto que o Darwin vai
colocar. Então, nós temos aqui duas teses que são, digamos, o coração do livro. A tese da descendência comum, que todas as formas de vida têm uma origem comum, e a tese da seleção natural, que é a tese que explica como é que se dá essa mudança nas formas de vida. E aqui eu coloquei, elenquei, digamos assim, alguns dos tópicos que nos ajudam a entender melhor essa chamada seleção natural. Né, que eu coloquei aqui princípios da teoria darwinista. 5. Então, eles dizem o seguinte: primeiro princípio, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variação de caracteres, não sendo eles idênticos entre si. É uma coisa que nós podemos observar. Os indivíduos que fazem parte de uma mesma espécie não são iguais. Tem lá suas diferenças. Segundo princípio, as espécies possuem uma grande capacidade de reprodução, porém, poucos descendentes chegam à vida adulta, que é a ideia de que as espécies, enquanto indivíduos, eles conseguem gerar uma grande quantidade de prole, mas nem toda essa prole vai chegar à vida adulta, né? Por exemplo, geralmente eu penso no exemplo das tartarugas, que elas vêm do mar até a praia, colocam seus ovos, uma quantidade muito grande, e depois que nascem os filhotes, que vão retornar ao mar, apenas uma pequena quantidade de todos aqueles ovos que geraram novas tartarugas chegará à vida adulta, uma quantidade mínima, né? A maior parte vai morrer no meio do caminho. E aí, na sequência da explicação, o Darwin ele vai tentar nos fornecer um entendimento sobre o porquê que nem todos os descendentes, né, nem toda a prole gerada vai chegar à vida adulta. E ele vai dizer o seguinte: não vai chegar à vida adulta porque os recursos naturais são limitados e em ambientes estáveis tendem a permanecer constante para as espécies. Então, uma primeira forma de explicar isso é dizendo que nem toda a descendência gerada pelos indivíduos que fazem parte de uma espécie chegam à vida adulta, porque os recursos naturais são escassos, né? Não é suficiente para todos, e aí há uma luta, há uma competição por esses recursos, o que faz com que uma parte dessa prole gerada acabe ficando aí no meio do caminho. O Darwin, na época, ele foi muito influenciado pela obra do Thomas Malthus. Tá? Não sei se vocês se recordam que escreveu um livro que dizia o seguinte, né, que era um livro até bastante pessimista, dizendo que a população humana gerava uma produção aritmética de recursos para lhe dar sustentação, mas ela se reproduzia de forma geométrica. Então, ou seja, no final das contas, a população, o Malthus, ele colocava, né, de uma forma pessimista, que se a situação continuasse como estava, os seres humanos iriam acabar com os recursos naturais e se extinguir. Né? Então, isso influenciou, isso impactou o Darwin, e isso aparece aqui nesse momento. O quarto princípio da teoria darwinista em torno desse aspecto da seleção natural. Ele vai dizer que há uma luta pela sobrevivência entre os seres vivos, o que mantém constante o número de indivíduos das diversas espécies. Por exemplo, essa competição em torno dos recursos naturais. E os organismos com variações favoráveis às condições do ambiente possuem mais chances de deixar uma prole. Né? O que o Darwin vai falar aqui através da seleção natural, a luta pela sobrevivência, ela favorece aqueles que melhor se adaptam ao meio ambiente e às circunstâncias,
não é aqueles que são mais fortes, né? Porque durante muito tempo tem essa questão, né, que da teoria darwinista, que é a sobrevivência do mais forte. Inclusive que isso teve implicações políticas sociais. Não, o que o Darwin está dizendo não é que o mais forte é o que sobrevive. Aquele que tem mais chance de sobrevivência é aquele que melhor se adapta, né? E aquele que melhor se adapta, ele vai colocar entre os fatores que tem melhores chances de deixar uma maior quantidade de prole, e ele também vai pesquisar muito a questão da reprodução a nível sexual, né? Como é que se dá isso, o que faz com que determinados grupos acabem tendo maior sucesso que outros, mas também tem essa outra característica que acaba não sendo explorado pelo Darwin, basicamente por ausência de conhecimento, que é a questão a nível genético, né? Que isso aí depois, lá no Richard Dawkins, eu vou explicar para vocês um pouco melhor isso. Então, entre as conclusões da obra, poderíamos aqui colocar: a sobrevivência das espécies não é aleatória, mas depende, em parte, da constituição genética e, em parte, depende, né, do sucesso em deixar uma prole e em conseguir se adaptar no embate da luta pela sobrevivência. Que é uma questão que eu vou colocar lá do Dawkins. E uma segunda conclusão da obra do Darwin, essa obra específica: as espécies sofrem mudanças graduais e contínuas, produzindo novas espécies pela seleção natural. E aqui eu separei aqui um trecho para vocês, que é lá do final do livro, que o Darwin ele escreve o seguinte. E aí dá para entender um pouco, dá para entender melhor por que é conflitante com a explicação bíblica. O Darwin ele escreve lá no final do livro: assim resulta da guerra da natureza, da fome e da morte, o objeto mais elevado que somos capazes de conceber, qual seja a aparição de animais superiores. Há grandiosidade nessa forma de conceber a vida, com seus diversos atributos, como algo originalmente soprado em poucas formas ou em apenas uma. E é igualmente grandioso saber que, enquanto este planeta gira de acordo com a lei fixa da gravidade, infinitas formas, as mais belas e maravilhosas, tenham iniciado a partir de uma origem mais simples e mantenham sempre em marcha a sua evolução. Então, ou seja, que aqui é o coroamento da sua reflexão, afirmando o princípio da origem comum, a ideia da descendência comum, e a ideia da teoria via seleção natural como uma forma de entender as mudanças pelas quais sofrem as formas de vida ao longo do tempo, né? E mais uma coisa, inclusive, o Darwin coloca lá no livro. Se formos pensar de um ponto de vista histórico, né, mas aqui não é o tempo histórico do historiador, o tempo geológico, enfim, a maior parte das formas de vida que já existiram no planeta Terra estão extintas. A maior parte estão extintas, né? Elas vão mudando, e por fatores relacionados, então, a essa luta pela sobrevivência, elas vão ficando para trás. Então, vejam, essa maneira de entender, né, de entender a dinâmica da origem e do processo evolutivo das formas de vida, ela acaba entrando em contraste com a explicação bíblica. Então, o Darwin tinha consciência disso, aliás, não apenas tinha consciência disso, que durante muitos anos ele evitou publicar os resultados da sua pesquisa, já temendo que ele seria alvo de muitas críticas, né? Então, ele só vai publicar em 1859, ali dentro de um momento ali que aparece um outro
um outro naturalista, né, agora me fale o nome desse outro naturalista, que entra em contato com Darwin, né, entra em contato com Darwin e mostra o resultado das suas pesquisas, que era muito próximo, né, da teoria que o Darwin já tinha desenvolvido, mas não publicado. Então, eles resolvem publicar conjuntamente o resultado das suas pesquisas. Então, aí vai aparecer. Mas, eu ainda não falei tudo. Tem um último ponto que eu queria mencionar para vocês. Né? Há um último ponto que eu queria mencionar para vocês, que é o seguinte. Onde está o ser humano dentro do livro A Origem das Espécies? Né? Onde está o ser humano dentro do livro A Origem das Espécies? Como coloca ali, as teses apresentadas nessa obra geraram uma grande polêmica e numerosas críticas por parte de religiosos e de cientistas que eram adeptos da teologia natural. Um dos pontos que mais gerou debates acalorados, né, que era possível de se deduzir a partir da leitura oferecida pelo Charles Darwin no livro A Origem das Espécies, é que ele retirava o status especial do ser humano como criação divina e via o ser humano como um ser natural. Só que tem um detalhe, o Darwin praticamente não fala sobre o ser humano no livro A Origem das Espécies. Inclusive, quando eu fui ler o livro, eu não sabia desse detalhe. E eu fiquei na expectativa de ter ali um capítulo, né, uma parte do livro, onde ele fosse falar sobre o ser humano. E ele não fala. Ele faz, se não me engano, 2 menções ao ser humano ao longo de todo o livro. Mas ele não fala sobre o ser humano e ele não fala porque ele sabe o que seria se ele falasse sobre o ser humano no livro A Origem das Espécies. Bem no final do livro, ele diz o seguinte, que é na parte da conclusão. Vejo no futuro distante a abertura de campos de pesquisa muito mais importantes. A psicologia terá uma nova fundação, a saber, a necessária aquisição gradual de cada poder e capacidade mental. Luz será lançada sobre a origem do homem e a sua história. Né? Ele poderia ter falado, mas ele não falou. Né? Então, ele não apenas, ele não falou em parte porque ele sabia que seria muito mais polêmico ainda colocar o ser humano no livro A Origem das Espécies, porque aí, na narrativa do Gênesis, a criação do ser humano é a principal criação divina. Então, ali nós temos a criação por excelência de Deus. Então, se ele coloca o ser humano como apenas mais uma espécie entre as numerosas espécies existentes no mundo, cuja origem está vinculada a essa seleção natural e a essa luta pela sobrevivência, bom, aí, né, o teor dos embates seriam muito mais amplos. E ele também não fala, porque ele afirma, e isso ele tem lá sua razão, que o conhecimento sobre o passado humano ele ainda era muito incipiente. Então, assim, não tinha muitas fontes para ficar teorizando sobre a história humana, no sentido da história da espécie humana. Então, o Darwin, ele meio que vai evitar tocar nesse ponto. Mas é óbvio que mesmo que ele não tenha dado um destaque à questão do ser humano no livro A Origem das Espécies, o tema foi imediatamente associado, né? Onde está o ser humano na teoria da evolução? Qual é o papel do ser humano na teoria da evolução? Né? Qual é a importância que tem o ser humano na teoria da evolução?
Então, essas perguntas, elas vão surgir já com a publicação da obra, vão começar a gerar os questionamentos e, mesmo que o Darwin não tenha abordado o assunto, tá? Ele começa a ser discutido pelos seus colegas naturalistas. E aí, nós vamos ter, no debate que começa a aparecer, nós vamos ter vários posicionamentos. Tá? Um posicionamento, por exemplo, é a ideia de não aceito a teoria da evolução, isso está tudo errado, mantenho ainda a minha linha, né, que é a minha interpretação bíblica, né, isso seria um ponto, e há aqueles que vão aceitar, né, vão começar a reconhecer que o ser humano faz parte, né, desse escopo explicativo, mas não vão comprar plenamente a ideia do ser humano apenas como uma espécie animal. E aí começam a surgir outras teorias. Por exemplo, a tese da criação em separado. Para alguns cientistas e naturalistas da época, os seres humanos como um todo, corpo e alma, haviam sido criados de forma independente do mundo orgânico. Então, assim, tudo bem, eu aceito a teoria da evolução para as espécies animais e vegetais, mas o ser humano está fora disso. Uma outra tese que também é ventilada no pós-publicação do livro do Darwin, a tese da criação mental. Para um segundo grupo de pesquisadores, a evolução física do ser humano passou pelos mesmos processos que as outras formas de vida, mas a sua mente era uma criação à parte. E, no caso, a mente é identificada com a alma, então ainda mantém uma referência de explicação a partir de uma língua ou uma compreensão religiosa. Algumas obras vão aparecendo a partir daí. Em 1863, é publicado o livro A Antiguidade do Homem, do geólogo britânico Charles Lyell. Ele apresenta evidências geológicas de que o ser humano seria muito mais antigo do que afirmavam os relatos bíblicos. Ainda não tive oportunidade de ler essa obra, mas, enfim, encontrei várias referências quando ia fazendo a minha pesquisa, e essas referências diziam que o conteúdo deste livro é esse. Aliás, não sei também se tem uma tradução em português, mas, enfim. Adiante. Um outro livro, que é da pessoa que criou o termo agnosticismo, é o livro do Thomas Huxley, Evidências do Lugar do Homem na Natureza, que é uma obra onde ele vai falar sobre a origem biológica comum entre os homens e os primatas, já vendo aquela também clássica discussão a partir dos embates entre evolucionismo e criacionismo do ser humano como descendente do macaco, que é uma ideia que até depois foi muito combatida, hoje é muito desacreditada, mas ainda assim é possível encontrá-la na contemporaneidade, alguns que ainda falam sobre ela. E, por fim, eu tinha dito que o Darwin, ele, no livro A Origem das Espécies, ele prefere não falar sobre o ser humano pelas razões que eu elenquei. Mas ele vai escrever um livro depois, não é tão famoso quanto A Origem das Espécies, mas é um livro onde ele finalmente vai falar sobre o papel do homem no processo da seleção natural, que é um livro publicado em 1871, onde, então, ele vai expor suas ideias sobre qual seria o lugar do homem na seleção natural. Chama-se A Origem do Homem e a Seleção Sexual. Esse aqui, ó. É uma edição que tem uma capa um tanto quanto curiosa, mas, veja só, é um calhamaço, É um calhamaço, tem mais de 700 páginas, porém, só para vocês terem uma noção, esse livro não fala só sobre o ser humano,
Então, tem uma primeira parte que fala sobre a descendência ou origem do homem, tem 7 capítulos. Depois tem uma segunda parte que ele fala sobre a seleção sexual. Só que aqui, quando ele está falando sobre a seleção sexual, ele está falando sobre a seleção sexual em espécies animais, não no homem. E uma terceira parte, seleção sexual em relação ao homem e conclusão, que só tem 3 capítulos, né? Que é onde ele vai, então, fazer então, esse estudo, né? Então, esse aqui é um livro, como eu falei, menos conhecido, né? 1871, nós estamos em 2021, esse livro, então, foi publicado há 150 anos, é isso? Acho que é, né? Então, foi um livro publicado. Eu também vou passar aqui brevemente sobre alguns aspectos do livro. Ele diz o seguinte, o Darwin, ele inicia a obra com um capítulo onde ele procura demonstrar os pontos semelhantes que existiam entre a estrutura biológica dos seres humanos e de espécies animais. Tá? E vai falar que as características similares entre a estrutura biológica dos homens e de outros animais seriam um indício de que o primeiro, ou seja, de que o ser humano também passou por um processo evolutivo. Aí sim ele vai pegar os primatas como exemplo, vai falar. Esse livro tem muita gravura, que é coisa que eu não coloquei no meu livro, né? Aliás, que na época era o que o Darwin tinha, então, em termos de poder elementos comprobatórios para a sua tese, né, de que o ser humano também, enquanto espécie, sofria o que ocorria com todas as espécies no processo de seleção natural. Então, ele procura mostrar as semelhanças que existem nas estruturas biológicas. Ele fala muito sobre a questão dos primatas mesmo, mas, por exemplo, tinha uma imagem que eu tinha inserido nesse artigo que eu passei para vocês, e que depois eu tive que retirar a imagem, porque o artigo foi publicado numa revista, e a revista tem normas, né? Por exemplo, entre as normas, a quantidade, né? O número de páginas, quantos caracteres pode escrever. E aí o meu artigo tinha ultrapassado a quantidade máxima de caracteres que poderia ter. E aí eu tive que reduzir. E na redução eu tive que retirar uma imagem, que é uma imagem bem ilustrativa, que vem dentro dessa questão de mostrar os pontos biológicos semelhantes, que é essa aqui, não sei se vocês vão ver, que o que é essas duas imagens, né? O que é essas duas imagens? É o seguinte, a imagem, a figura superior é um embrião humano. E a figura inferior é um embrião de um cão. Tá? Aí, se vocês repararem, são embriões com poucas semanas, eles têm semelhanças. Tá? E aí, aqui embaixo, o Darwin ele começa a descrever os pontos semelhantes que tem, também algumas diferenças, mas assim, chama a atenção o que ele coloca. Eu tinha colocado isso aqui no artigo, teve que ser retirado depois, porque o meu artigo tinha ultrapassado. Tá? Então, nós temos esse ponto. Para o Darwin, uma das singularidades dos seres humanos em relação às outras formas de vida é o bipedismo, o que permitiu o uso mais livre de braços e mãos. O bipedismo significa o quê? Nós somos animais que andamos em duas pernas, Nós, duas patas, os animais não têm 4 patas, nós não andamos, Então ele fala, num passado distante, os nossos antepassados, que a princípio andavam, utilizavam 4 patas, passaram a utilizar 2, o que foi uma grande vantagem
para os nossos antepassados, no sentido de que tornou os nossos braços e as nossas mãos livres para serem utilizados para outras funções. Naquele momento, questão de caça, busca de alimentação, etc. Depois, produção de ferramentas, papapá, e aí a questão vai, entendeu? E nós somos herdeiros, então, dessa característica que em algum momento no passado foi sendo adquirido pelos nossos antepassados. Tá? Então, isso aqui seria no sentido de mostrar um diferencial. Mas, em termos de faculdades mentais, o Darwin vai dizer que os seres humanos compartilham instintos presentes em outros animais, como preservação, né, que é a questão de sobrevivência, o amor sexual e a afeição pela prole. Emoções mais complexas também são comuns entre seres humanos e animais superiores, de acordo com Darwin, diferindo apenas de grau, como paixões, afeições, imitação, cuidado, escolhas. Então, ou seja, o Darwin aqui ele está ressaltando o seguinte, né, se na questão do bipedismo ele ressalta uma diferença dos seres humanos em relação a outras formas de vida, quando ele vai falar sobre a questão das faculdades mentais, ele começa a mostrar semelhanças. Tá? Então, ou seja, determinadas formas de instintos, de sentimentos, de emoções, não são exclusivas dos seres humanos, mas também nós podemos encontrar em outras formas de vida. É só vocês pensarem na relação que cada um tem aí com seus cães, gatos, enfim, né, seus bichinhos de estimação, e ver como eles demonstram afeto, né, por aquele que está com eles, cuida, etc. e tal. Então, nós vamos encontrar isso. Tá? E, bom, um último ponto que eu queria ressaltar em relação, que o Darwin ele vai falar sobre a questão da religião e Deus. Então, ele vai falar o seguinte, a fé em Deus, que era posto em especial por teólogos e religiosos, como o mais sublime sinal de distinção entre os homens, né, entre os seres humanos e os animais. Então, essa era a leitura geral que se tem a partir do meio religioso. Mas, para Darwin, do ponto de vista da ciência, não era possível afirmar se essa crença seria algo inato ao ser humano, nem se Deus existia, mas, de acordo com as referências que ele tem da ciência, ele via isso como produto de uma longa cultura. Mas, na verdade, essa afirmação do Darwin, ela é muito mais uma afirmação de caráter agnóstico do que de caráter ateísta, né? Só para vocês terem essa referência. Ele não está aqui sendo taxativo e negando, dizendo não existe. A partir das ferramentas que eu tenho da minha área de trabalho, não é possível ser conclusivo em relação a isso. Tá? Mas é algo que existe e é algo que pode se constatar na cultura humana. E, para fechar, tem uma citação do Darwin, né, bem no final do livro, que também é uma afirmação que ele faz, que mostra esse distanciamento da questão da interpretação bíblica. Então, são 2 parágrafos que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: releva-se ao homem se sente algum orgulho por ter galgado, embora não por méritos próprios, o cume da escala dos viventes. Então, ou seja, o ser humano estaria no topo, né, da cadeia evolutiva. E o fato de ter se elevado desta maneira, ao invés de ter sido colocado ali desde as origens, pode permitir que se embale na esperança de um destino ainda mais elevado no futuro longínquo. Ou seja, então, quando o Darwin está colocando aqui que, a partir da teoria da evolução, ao
se presumir que o ser humano ele está como um elemento dentro da cadeia evolutiva que passa pela luta pela sobrevivência, então, ou seja, ele não foi criado da maneira como ele existe, então, você tem uma origem já diferente, mas ele conquistou essa diferença ao longo do tempo. Isso poderia fazer com que o ser humano sentisse ainda mais orgulho sobre a posição que ocupa no mundo e sobre o seu futuro no mundo. E o século XIX é um século de grande otimismo do ser humano em relação ao seu próprio futuro. Tá? Então, essa era uma questão. Mas acontece que aqui, retornando à leitura, não nos ocupamos de esperanças e de temores, e sim apenas da verdade, pois a nossa razão nos permite descobri-la e, para tanto, apresentei provas dentro de mim, do máximo das minhas capacidades. Então, aqui nós temos a ideia do ser humano já na maneira como nós o conhecemos, né, nós mesmos, a maneira como nós, o papel que nós temos no mundo, as características que nos definem, né, não sendo produto de uma criação em um momento específico, e aí o livro do Gênesis é uma explicação sobre esse aspecto, mas vendo o ser humano como algo que foi conquistando o espaço que ocupa hoje ao longo de uma evolução, então poderia fazer com que ele passasse a sentir orgulho do espaço que conquistou, assim como dentro de uma interpretação bíblica, ele também sente orgulho por ele ser uma criação especial, só que aqui ele sentiria orgulho não por ser uma criação especial no sentido de ser uma criação divina, mas porque foi ele mesmo que conquistou tudo aquilo que ele tem em mãos. Então, esse parágrafo está muito dentro daquilo que é o espírito, entre aspas, intelectual e científico da Europa do século XIX. Mas aí ele vai falar, contudo, cumpre que reconheçamos, pelo menos é o que me parece, que o homem, com todas as suas nobres qualidades, com a simpatia que experimenta pelos mais infortunados, com a benevolência extensiva, não somente a todos os homens, mas às mais humildes criaturas viventes, com o seu intelecto quase divino, que penetrou nos movimentos e na estrutura do sistema solar. É interessante porque o Darwin aqui está só ressaltando aquilo que o ser humano teria de melhor, mas ele não está falando sobre os problemas que o ser humano tem. Se o ser humano ele é capaz de ter empatia pelo próximo, benevolência pelo próximo, ele também é capaz de ter ódio ao próximo e de querer exterminar o próximo. Mas o Darwin aqui, para coroar o raciocínio, ele prefere, então, pegar essa questão de ressaltar as maiores qualidades que o ser humano poderia ter. Então, com todas as suas nobres qualidades, com a simpatia que experimenta pelos mais infortunados, com a benevolência extensiva, não somente a todos os homens, mas às mais humildes criaturas viventes, com o seu intelecto quase divino, que penetrou nos movimentos e na estrutura do sistema solar, com todos estes enormes poderes, cumpre reconhecer que ele traz ainda na sua estrutura física a marca indelével de sua ínfima origem. Então, ou seja, o ser humano que se vê como o ápice do mundo animal, aquele que está no topo e que, portanto, ele tem direito em dominar a todos, ele tem uma origem tão humilde, tão simplória, como a origem de todas as outras formas de vida. Aliás, os estudiosos de hoje, sobre essa questão do passado da espécie humana, afirmam que na nossa origem, nós éramos apenas
indivíduos de uma espécie que vivia, sobrevivia comendo os restos de caça realizada por outros animais, né? Então, nós éramos assim, essa era a nossa condição. Então, ou seja, meio que dizer assim, ô, meu amigo, baixa a bolinha que tu não é tudo isso, né? Ou seja, tu pode se considerar o máximo, mas o teu passado mostra que tu nunca foi tudo isso. E se tu nunca foi tudo isso, não significa que se hoje tu tá no topo, tu tá na escala, tu continuará sendo assim amanhã. Amanhã pode ser diferente e tu pode cair, né? E o baque pode ser muito grande. Então, ou seja, e, bom, era isso de minha parte. Agora eu fico à disposição de perguntas e questionamentos, e aqui vou passar já o link aqui para vocês assinarem aqui. É com vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Não tem ninguém da biologia aqui? Não? A explicação foi satisfatória? Eu vou aqui só agora, eu vou... Tá, beleza. Ia à vontade. Boa tarde a todos e todas, professor Ricardo, prazer estar aqui com vocês. Eu sou um grande entusiasta, né, da obra de Dawkins, né, já li alguns livros dele e achei bem interessante essa sua explanação porque trouxe muitos detalhes que eu desconhecia, né, sobre a vida de Darwin e tal. Foi muito legal, muito enriquecedor. Muito obrigado, né? Tranquilo, eu que agradeço. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou perguntar, enfim? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou interromper a gravação, tá? E